Há mais de 3.600 anos, nas terras áridas de Canaã, uma história extraordinária começou a se desenrolar. Uma história de traição, escravidão, prisão injusta e uma ascensão tão improvável que desafia qualquer lógica humana. Esta não é uma lenda. Não é um mito passado de geração em geração. Esta é a história real de José, filho de Jacó, registrada meticulosamente nas Escrituras Sagradas e confirmada por evidências arqueológicas que atravessaram milênios para chegar até nós. O que cada momento impossível desta jornada está documentado em Gênesis e a arqueologia moderna tem revelado, pedaço por pedaço, que o mundo descrito nessas páginas antigas existiu exatamente como foi relatado. Esta é a história de um jovem de 17 anos que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna para morrer, levado acorrentado para uma terra estrangeira, e que, contra todas as probabilidades, tornou-se segundo o homem mais poderoso do maior império da época, porque esta história vai te mostrar que a fé, a integridade e a providência divina podem transformar o maior pesadelo em um propósito grandioso. Nossa história começa nas colinas de Canaã, região que hoje corresponde ao sul de Israel. Jacó, também chamado Israel, tinha 12 filhos. Mas entre todos eles, havia um que ocupava um lugar especial em seu coração: José. José era o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, a esposa que ele mais amava. E Jacó não escondia sua preferência. Ele fez para José uma túnica especial, a famosa túnica de várias cores, ou, mais precisamente, uma túnica longa com mangas compridas, símbolo de status e favor. Arqueólogos descobriram pinturas murais em tumbas egípcias do período, como a tumba de Beni Hassan, datada de aproximadamente 1.900 anos antes de Cristo, que mostram comerciantes semitas usando exatamente este tipo de vestimenta colorida e elaborada. Estas túnicas não eram roupas de trabalho, eram vestes de honra, usadas por filhos de líderes e pessoas de posição elevada. Mas aquela túnica se tornaria o estopim de uma tragédia. José tinha 17 anos quando começou a ter sonhos extraordinários. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou, e os feixes de seus irmãos se curvaram diante dele. Quando José contou o sonho, a reação foi imediata: ódio. Seus irmãos já o invejavam, por causa da túnica e do favoritismo do pai. Agora, este sonho parecia uma declaração de superioridade insuportável. Mas José teve um segundo sonho, ainda mais impressionante. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Até Jacó, seu pai, ficou perturbado. O que é este sonho que tiveste? Eu, tua mãe e teus irmãos iremos inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti. A Bíblia registra com precisão cirúrgica. Seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai guardava estas palavras no coração. Então veio o dia que mudaria tudo. Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que apacentavam os rebanhos perto de Siquém, a cerca de 80 quilômetros de distância. Quando os irmãos viram José se aproximando ao longe, com aquela túnica que tanto desprezavam, a conspiração começou. Lá vem o sonhador, disseram com desprezo. Vamos matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Cisternas eram estruturas comuns na região de Canaã. Escavações arqueológicas revelaram centenas delas, cavidades profundas escavadas na rocha calcária para armazenar a água da chuva. Muitas tinham mais de 10 metros de profundidade, com paredes lisas impossíveis de escalar. Jogar alguém ali era uma sentença de morte lenta,
Rúben, o irmão mais velho, tentou salvá-lo. Não derramemos sangue. Joguem-no nesta cisterna no deserto, mas não ponham a mão nele. Seu plano era voltar depois e resgatá-lo. Quando José chegou, seus irmãos o agarraram violentamente. Arrancaram dele a túnica que tanto odiavam e o jogaram em uma cisterna vazia e seca. Então, com uma frieza aterradora, sentaram para comer, ignorando os gritos desesperados de José vindo do fundo do poço. A Bíblia não romantiza este momento. Anos depois, os próprios irmãos confessariam: vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, mas não o ouvimos. Mas enquanto comiam, viram ao longe uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, a caminho do Egito. Seus camelos carregavam especiarias, produtos valiosos para o comércio. Judá teve uma ideia que considerou mais prática. Que proveito há em matar nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne. E assim fizeram. Puxaram José da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata, o preço padrão de um escravo jovem naquele período. Exatamente como confirmado por documentos comerciais da época encontrados em Mari e outras cidades mesopotâmicas. Imagine a cena. José, apenas 17 anos, sendo arrastado, acorrentado por estranhos, olhando para trás e vendo seus próprios irmãos, contando as moedas de prata. O jovem que sonhava com estrelas, se curvando diante dele, agora era propriedade de comerciantes, destinado a ser vendido como mercadoria no Egito. Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a veste no sangue. Levaram-na a Jacó e disseram: encontramos isto, veja se é a túnica de seu filho ou não. Jacó reconheceu imediatamente: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem devorou. José foi despedaçado. A Bíblia registra que Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: descerei ao Sheol chorando por meu filho. E os irmãos carregaram aquele segredo terrível, vendo o pai destruído pela dor, sabendo que eles eram os responsáveis. José estava sendo levado para o Egito, acorrentado, sem nada, sem ninguém, apenas com sua fé em um Deus que parecia ter abandonado. Mas a história estava apenas começando. José chegou ao Egito durante o que os historiadores chamam de período do Reino Médio ou início do segundo período intermediário, por volta de 1850 a 1700 a.C. Este era o Egito, em seu auge, uma civilização sofisticada com arquitetura monumental, sistema de escrita complexo, agricultura avançada e uma burocracia impressionante. Escavações arqueológicas em Avares, no delta do Nilo, revelaram evidências fascinantes deste período. Uma população mista de egípcios e semitas vivendo lado a lado, exatamente como a Bíblia descreve. Túmulos de estilo canaanita foram encontrados em meio a estruturas egípcias, confirmando que havia uma presença significativa de pessoas da região de Canaã, no Egito, naquela época. José foi comprado por um homem chamado Potifar, que a Bíblia descreve como oficial de Faraó e capitão da guarda. O termo hebraico usado é saris, que pode significar um oficial de alto escalão ou eunuco da corte. Potifar era um homem de poder e influência consideráveis. E aqui começa algo extraordinário. A Bíblia registra: o Senhor estava com José, e ele prosperou e vivia na casa de seu senhor egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia prosperar tudo o que ele fazia. Pense nisso. José tinha todos os motivos para estar amargurado, revoltado, deprimido. Ele havia sido traído pelos próprios irmãos,
vendido como escravo, arrancado de sua terra e de seu pai. Mas em vez de se entregar ao desespero, José escolheu servir com excelência. Potifar percebeu algo diferente naquele jovem hebreu. Havia uma integridade, uma competência, uma presença que não podia ser ignorada. Então Potifar fez algo incomum. Colocou José como administrador de toda a sua casa. Desde que pôs como responsável por sua casa e por tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Documentos administrativos egípcios deste período mostram que era possível, embora raro, que escravos competentes ascendessem a posições de confiança. Papiros encontrados revelam casos de servos semitas gerenciando propriedades e até sendo libertados por seus senhores satisfeitos. José estava reconstruindo sua vida. De escravo a administrador confiável. Parecia que finalmente as coisas estavam melhorando. Mas então veio a provação mais difícil de todas. A Bíblia descreve que José era formoso de porte e de aparência. E a esposa de Potifar notou. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo. Deita-te comigo, ela insistia, mas José recusava firmemente. Sua resposta revela seu caráter. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu Senhor confiou em mim tudo o que tem nesta casa. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Note a ordem do raciocínio de José. Primeiro, seria uma traição a confiança de Potifar. Segundo, e mais importante, seria um pecado contra Deus, mesmo longe de casa. Mesmo o escravo em terra estrangeira, José mantinha sua integridade e sua fé. Mas a mulher de Potifar não desistiu. Um dia, quando não havia ninguém mais na casa, ela o agarrou pela capa e exigiu: deita-te comigo. José fugiu tão rapidamente que deixou sua capa nas mãos dela, e aquela mulher desprezada transformou sua rejeição em vingança. Ela chamou os servos da casa e mentiu. Vejam, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Ele entrou aqui para se deitar comigo. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar, ele deixou a capa ao meu lado e fugiu. Quando Potifar chegou em casa e ouviu a história de sua esposa, ficou furioso. José, o administrador fiel, o homem íntegro que havia prosperado tudo o que tocava, foi jogado na prisão. Mais uma vez, José perdeu tudo. Mais uma vez, foi punido por fazer o que era certo. De filho favorito a escravo. De administrador confiável a prisioneiro. Qualquer pessoa normal quebraria. Qualquer um questionaria: Deus, onde estás? Por que isso está acontecendo comigo? Mas a Bíblia registra algo impressionante. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou benevolência, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Mesmo na prisão, José não perdeu sua fé, não perdeu sua integridade, não se tornou amargo. E Deus não o havia abandonado. Cada passo desta jornada dolorosa estava preparando José para algo que ele ainda não podia imaginar. A prisão onde José foi lançado não era um lugar qualquer. A Bíblia a chama de Beit Assohar, literalmente casa da rotunda ou casa do calabouço. Escavações arqueológicas revelaram que prisões egípcias deste período eram frequentemente construídas em estruturas circulares subterrâneas, com celas escuras e condições brutais. Mas mesmo ali, algo extraordinário aconteceu. O carcereiro não se preocupava com nada que estava sob os cuidados de José, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que ele fazia. Pense na consistência do caráter de José. Na casa de Potifar, ele prosperou. Na prisão, ele prosperou.
não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque ele escolhia servir com excelência, independentemente de onde estava. O carcereiro colocou José encarregado de todos os prisioneiros. José conheceu 2 homens que mudariam o curso de sua vida: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Estes não eram servos comuns. Documentos egípcios revelam que o copeiro-chefe era um dos oficiais mais próximos de Faraó, responsável não apenas por servir vinho, mas por provar cada bebida para garantir que não estava envenenada. Era uma posição de extrema confiança. O padeiro-chefe tinha responsabilidade similar com os alimentos. Algo havia acontecido, a Bíblia não especifica o que ofendeu Faraó, e ambos foram lançados na prisão onde José estava. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. Quando José os viu pela manhã, notou que estavam angustiados. "Por que estão com o rosto tão triste hoje?" perguntou José. "Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete", responderam. A resposta de José revela sua fé inabalável. Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. O copeiro contou primeiro. "No meu sonho, havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Ela brotou, floresceu, e seus cachos produziram uvas maduras. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, espremi-as na taça de Faraó e entreguei a taça em sua mão." José ouviu e disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o tirará da prisão e o restaurará ao seu cargo. Você colocará a taça de Faraó em sua mão, como costumava fazer quando era seu copeiro." Então José fez um pedido humilde, mas desesperado: "Quando tudo estiver bem com você, lembre de mim. Mostre-me bondade. Mencione-me a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui sequestrado da terra dos hebreus, e mesmo aqui não fiz nada para merecer ser posto na prisão." O padeiro, vendo que a interpretação era favorável, também contou seu sonho. "Eu tinha 3 cestos de pão branco sobre a cabeça. No cesto de cima havia todos os tipos de alimentos assados para Faraó, mas os pássaros os comiam do cesto sobre minha cabeça." José respondeu com a verdade, mesmo sendo terrível. "Esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó cortará sua cabeça e o pendurará em uma árvore, e os pássaros comerão sua carne." 3 dias depois, era o aniversário de Faraó. Ele fez uma grande festa para todos os seus oficiais. E exatamente como José havia dito, restaurou o copeiro-chefe à sua posição e enforcou o padeiro-chefe. Tudo aconteceu precisamente como José havia interpretado. Mas aqui vem a parte mais dolorosa. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Imagine José, dia após dia, esperando que o copeiro cumprisse sua promessa, esperando ser lembrado, esperando que finalmente sua inocência fosse reconhecida. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. 2 anos inteiros se passaram. 2 anos de José apodrecendo naquela prisão, sabendo que havia alguém lá fora que poderia libertá-lo com uma única palavra: a Faraó, mas que havia simplesmente se esquecido dele. Este é um dos momentos mais humanos e dolorosos da história de José. A espera, a esperança adiada, o silêncio de Deus, que parecia interminável. Mas Deus não havia se esquecido, e o tempo de José estava prestes a chegar, porque na soberania divina, José não poderia sair da prisão até que Faraó precisasse dele. E Faraó estava prestes a ter 2 sonhos que ninguém no Egito conseguiria interpretar. 2 anos depois que o copeiro foi restaurado, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, a fonte de vida do Egito, o rio sagrado que tornava possível toda a civilização egípcia. Do rio
saíram 7 vacas gordas e começaram a pastar entre os juncos. Depois delas, saíram outras 7 vacas, magras e feias, e ficaram na margem do rio, ao lado das primeiras. E então, algo bizarro aconteceu. As vacas magras e feias devoraram as 7 vacas gordas e lustrosas. Faraó acordou perturbado, mas voltou a dormir e teve um segundo sonho. Desta vez viu 7 espigas de trigo crescendo em uma única haste, cheias e boas. Depois delas, brotaram 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Faraó acordou e seu espírito estava agitado. Pela manhã, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas ninguém conseguia interpretá-los. Papiros egípcios revelam que a interpretação de sonhos era uma ciência altamente desenvolvida no Antigo Egito. Havia livros de sonhos, especialistas treinados, rituais elaborados, mas nenhum deles conseguia decifrar o que aqueles sonhos significavam. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou. Hoje me lembro das minhas faltas, disse ele a Faraó, e contou sobre o jovem hebreu, na prisão, que havia interpretado corretamente os sonhos dele e do padeiro, 2 anos antes. Faraó mandou chamar José imediatamente. Tiraram às pressas da prisão. José se barbeou, trocou de roupa e foi apresentado a Faraó. Imagine a cena. José, que havia passado anos como escravo e prisioneiro, agora estava diante do homem mais poderoso do mundo conhecido, o Faraó do Egito, considerado um deus vivo, senhor de um império que se estendia por milhares de quilômetros. Faraó disse a José: tive um sonho, e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode interpretá-lo. A resposta de José é extraordinária. Ele não se vangloriou, não tentou impressionar. Simplesmente disse: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Mesmo diante de Faraó, mesmo após anos de sofrimento injusto, José dava glória a Deus. Faraó contou seus 2 sonhos. E José ouviu. Então José falou com uma autoridade que só poderia vir de Deus. Os 2 sonhos de Faraó são um só. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são 7 anos. As 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas depois deles virão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida no Egito. A fome devastará a terra. A fartura não será lembrada na terra por causa da fome que se seguirá, porque será muito severa. O fato de o sonho ter sido dado a Faraó 2 vezes significa que a questão foi firmemente decidida por Deus e Deus a fará acontecer em breve. Então José fez algo ousado. Ele não apenas interpretou o sonho, ele deu um conselho não solicitado ao governante mais poderoso do mundo. Portanto, que Faraó procure um homem criterioso e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça a Faraó isto: nomeie supervisores sobre a terra para recolher 1/5 da produção do Egito durante os 7 anos de fartura, que eles ajuntem todo o alimento destes anos bons que virão e armazenem o trigo sob a autoridade de Faraó para ser guardado nas cidades como alimento. Este alimento será uma reserva para a terra durante os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja devastada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus oficiais. E Faraó
fez uma pergunta retórica. Poderemos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? Então Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão criterioso e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E ali, naquele momento impossível, Faraó tirou seu anel de selar da própria mão e o colocou na mão de José. Vestiu com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez andar na segunda carruagem real. E clamavam diante dele: ajoelhem-se! Faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia, que provavelmente significa Deus fala, ele vive, ou que revela coisas ocultas. E lhe deu por esposa Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Heliópolis, uma das cidades mais importantes do Egito. José tinha 30 anos quando entrou a serviço de Faraó, rei do Egito. Pense nisso. Ele tinha 17 quando foi vendido como escravo. 13 anos haviam se passado. 13 anos de sofrimento, injustiça, prisão, esquecimento. Mas em um único dia, Deus transformou tudo, do prisioneiro esquecido ao segundo homem mais poderoso do Egito. Os sonhos que José havia tido aos 17 anos, de seus irmãos se curvando diante dele, do sol, da lua e das estrelas se prostrando, de repente não pareciam mais impossíveis. Mas José não sabia que a parte mais difícil da sua jornada ainda estava por vir, porque em breve ele teria que enfrentar os homens que o haviam traído e teria que decidir: vingança ou perdão.